Anteriormente, em Crônicas de Taigun. A tentação do ouro foi superada. Nossos aventureiros, apesar de terem se encontrado com uma maré de azar, escolheram a cautela ao se depararem com a fortuna de suas vidas. E em troca de tamanho cuidado, foram favorecidos pelo Ifrizat Bahwa, que os levara de bom grado ao seu destino, Mirhamad, a província sul, que agora abriga novos aliados, novas promessas e um novo começo a esses ousados larápios. Recompensados por sua última tarefa, preparam seus equipamentos para cumprir um dos contratos desse tal Sr. Andorinha. Que destinos aguardam esses grãos de areia que lutam para se destacar em meio ao deserto? Quanto tempo de fortuna eles ainda possuem? Veremos adiante, pois a sorte está lançada. Simba, a sua visão se expande gradualmente. Você repara que ela está intensamente embaçada por conta do intenso calor que logo surge adiante. Os arredores da sua visão periférica estão totalmente ofuscados, enegrecidos, de forma que boa parte da tua visão foi prejudicada. Em meio a parece essa miragem esquisita, você não se sente levado por alguém, por um de seus amigos, afinal de contas você tem memórias de que seus ferimentos foram muito graves. Não, você tem a sensação de estar em pé, em meio à areia. As suas juntas doem, os seus músculos ardem, o calor do deserto é insuportável. O que você consegue discernir no fundo, em meio a essas dunas desérticas, é tudo, parece um sonho febril, é uma sensação intensa que você tem. Como se seu corpo estivesse e não estivesse ao mesmo tempo conectado aos seus sentidos. Mas o que você vê de longe, conforme a sua visão vai se acostumando com o deserto, são esses grupos de 10, 20 pessoas, esses nômades. Você logo reconhece pelas túnicas, pelas vestimentas, pelos camelos, pela forma com que eles vagam em lugares que pessoas comuns não ousariam vagar. Você vê esses grupos de 20, 30 pessoas à distância, e você reconhece, seja pelo uniforme, pelas aparências que você consegue discernir, parecem ser membros do seu antigo clã, dos antigos nômades que você compartilhou boa parte da sua vida. E ali você vê eles à distância se afastando de você. O que você faz, Simba? Eu vou me arrastando pra direção deles. Ok, você começa. Quando no seu primeiro passo, você logo vê que a areia que você está pisando é bem intensa. Ela se dilui muito rápido. Ela se espalha muito rápido conforme seus passos vão. Nem mesmo o seu companheiro macaco está junto de você. Você está totalmente sozinho em meio a essa intensa luz do dia. O sol castigando você. E você começa a se aproximar cada vez mais aos poucos desse grupo de nômades que gradualmente parece estar indo na direção, como se distanciando de você de fato. E você caminha conforme o tempo vai passando. É difícil saber quantos minutos se passam, mas você sente que conforme você caminha, a tua visão, ela substitui esses tons alaranjados e dourados do deserto para um tom vermelho, intenso, como se você estivesse enxergando a vida através de um cristal de rubi. E quando você olha adiante, você não vê mais essas 30 pessoas. Você começa a ver 25, 20. Aos pouquinhos esse grupo se esvaindo. E quando você olha para baixo, conforme os seus passos vão te guiando, você sem querer pisa em alguma coisa que você logo sente que não é areia. Você pisa em tecidos. E quando você olha para baixo, você tira o pé. Você vê o corpo de o que parece ser um homem com um olhar extremamente arregalado, assustado, em meio ao deserto, com uma mancha de sangue enorme
no peito, depois outra pessoa, depois uma outra criança. É como se essa linha de nômades, conforme o caminho que eles prosseguem, fosse algum tipo de marcha pra morte. O que você faz? Eu vou segurar um deles ali pra ver se foi um corte, tipo, de espada, alguma coisa assim, né? Procurar de onde que veio aquilo, o que aconteceu, sem sangue. Tô meio assustado. Você, começando a sentir a energia do pavor nos arredores, você se agacha sobre um deles. Você vê que, logo, só de se aproximar, por um momento você pega um fragmento de respiração. Em especial desse homem de olhar arregalado. Você vê ele olha na sua direção, sem se levantar, como se ele estivesse aprisionado em meio à areia do chão. Ele olha pra você, os lábios dele tomados por esse sangue escuro. Ele olha pra você. Simba! Calma, o que aconteceu? Eles vieram, Simba. Eles vieram do norte. Nós corremos perigo, garoto. Não sei quanto tempo temos, mas você não está com a gente, Simba. Você se afastou de nós, Simba. Por quê? Por que fez isso, Simba? Por quê? Eu tinha que me provar pra vocês, eu queria ser melhor que vocês. Você vê o olhar delirante dele, aos poucos, abandonando a sua visão para então encarar os céus. E então, a cabeça dele encosta suavemente na areia. E essa visão escarlate nos arredores se intensifica cada vez mais, obscurecendo ainda mais a sua visão, ao passo que você vê ao longe, a cada curva de duna, mais e mais desses nômades do seu antigo clã, numa linha reta para algum caminho mortal que talvez eles tenham seguido. É incerto dizer o que exatamente você viu, mas a sensação é muito intensa. E antes da adrenalina pulsar nas maiores extremidades em você, há algum último pensamento que flui sobre a sua cabeça antes do sono de vez abater sobre sua cabeça, Simba? Eu fico olhando pra direção que eles estavam indo e fico pensando se eu deveria estar seguindo essa direção também. Se eu devia estar realmente junto ali. Uma última reflexão em meio ao grupo que você pertencia. Então, você fecha os olhos. Eles se abrem subitamente, dessa vez numa sombra, em um lugar um pouco mais fechado, mais arejado, por assim dizer. Você escuta sons de tecidos, esse som de tendas em meio ao vento. E quando você olha pro lado, pro outro, é uma sensação intensa. Você então se acostuma com a visão do que parece ser um final de tarde dentro de uma tenda. Você vê essa linha solar escapando para dentro da tenda. Essa coloração de tecidos muito bonita, estrelada de tons azul marinho e dourado. E você vê que dentro dessa tenda espaçosa, você vê um homem de vestimentas azuladas, um turbante azul muito bonito, esses sabres bem finos, bem recurvados, e os olhos dourados de um Ifrizat, que parece estar segurando uma espécie de biscoitinho na mão. Ele tá meio que agachado, apoiado totalmente sobre as pontas dos pés. Você vê aquelas botas que fazem curva, e você vê ele esticando esse biscoitinho na direção do seu macaco. E você vê ele pegando prontamente o biscoito, mordiscando, e você vê um sorriso por debaixo do cavanhaque desse homem, que sutilmente vira o rosto na sua direção, percebendo que você acordou. Ele olha pra você, esses olhos brilhosos, intensos, verde-amarelados. E, Simba, você já viu esse homem. Você, quando bate o olho nesse indivíduo, você já viu esse Ifrizat. Como se fosse um resgate ao passado, você se lembra da lendária tribo de Barwan, que era um líder, de uma tribo nômade que já simpatizou com o seu próprio clã. Você nunca chegou a interagir com ele, mas diversas vezes você via essas interações entre os clãs, em que ele muitas vezes
se prontificava a ir sozinho até seu clã, arriscando a própria vida pra tentar promover alguma ação de paz, algum tipo de parceria, algum tipo de troca de notícias. Esse é um sujeito famoso entre as tribos nômades. E ele está ali, na cabana, alimentando o seu macaquinho, que parece que tá há muito tempo sem comer. Você sabe que a sensação que passa é que ele estava muito preocupado. E assim que ele também vê você, o seu macaquinho, ele já começa a correr na sua direção. Você vê ele escalando o seu peito, você vê os olhinhos dele extremamente bondosos na sua direção. Ele coloca as mãozinhas dele no seu rosto pra ver se tá tudo bem. Eu tô bem, amigo. Deixa eu respirar um pouco. Eu vou levantando, ele fica, tipo, meio sentado assim na cama. Parece que uma carroça me atropelou. Antes tivesse sido isso, você escuta essa voz. Você vê então esse indivíduo ali se levantando e se aproximando de você. Seus amigos me contaram sobre o que você passou, sobre o espírito de vingança que vocês acabaram tendo o infortúnio de encontrar. Mas não se preocupe, você está a salvo, graças a eles. Faz quanto tempo? Parece que eu tô há semanas dormindo já. Fazem alguns dias de viagem, mas eles estão em Mirhamad. Nós estamos aqui na fronteira, esperando eles retornarem. É mais ou menos fim de tarde agora. Eles devem voltar a qualquer momento. Mas não se preocupe. Muito prazer. Eu me chamo Barwan. Eu auxiliei os seus companheiros da mesma forma que eles foram muito bem educados comigo. Prazer, Barwan. Eu me chamo Simba. Tem algo que eu posso fazer pra te ajudar enquanto eles não retornam? Apenas descanse. Você teve mais sorte do que o seu outro companheiro. E você nota que num outro canto da cabana você vê o Aldrich ali deitado, ainda numa maca. Você vê um olhar um tanto quanto preocupado do Barwan. Ele olha pra baixo. Ele parece que não se recuperou totalmente, mas nós faremos o possível para auxiliá-lo durante esse caminho. Mas eu sinto que ele não poderá mais acompanhá-los durante esse momento. Eu vou me aproximar e ficar, tipo, olhando pro Aldrich. Você vê, ele é quase como se de fato ele não respirasse. Mas vira e mexe você percebe alguns pequenos espasmos de respiração. Você vê boa parte de um conjunto de tecidos e bandagens ao redor da garganta dele. E você vê algumas marcas, como se fossem manchas de sangue bem escuro escapando das bandagens. E por fim, você escuta na própria tenda, você escuta esses sons de lona se abrindo, mais claridade solar entra. Simba. Sim? Que bom que você acordou, meu amigo. Está tudo bem? Na verdade, eu sinto que eu fui atropelado. Eu sinto dor em tudo ainda. Eu também estou me recuperando aos poucos. Infelizmente, Eldrick ainda não acordou, né? Eu sei. Parece que ele não vai acordar tão cedo. Eu dou uma olhada assim pra direção dele. Eu vou chegar perto do Eldrick e fazer um cafuné na cabeça dele. Aham. Pobre vampirinho. Você sente além da sua pele, você vê que de fato ele parece frio. Mais frio do que o comum. Consegue caminhar? Consigo. Foi o suficiente pra descansar já. Barwan, eu não sei como vamos proceder com o nosso outro companheiro, mas acredito que você tem uma viagem ainda para seguir? Sim, eu devo me retirar. Mas, de qualquer forma, eu posso pedir para alguns dos meus amigos trazerem o Aldrich para algum tipo de estabelecimento de Mirhamad. Certamente eles devem ter alguma estalagem que possa... Acredito que os outros estão em uma estalagem aqui perto, na Selenita Dourada. Não sei se já ouviu falar. Você pode guiá-los até lá, se você acha que fica até um pouco mais fácil. Eles acompanham vocês até lá de volta com o seu amigo? Eu fico muito feliz com tudo que o Barwan, né, pensando, né, tudo que o Barwan fez por nós até agora, toda a hospitalidade e as palavras também de grande respeito que ele usa com a gente, né. Então, eu chego perto dele, coloco a mão no ombro dele. Eu lhe agradeço por tudo. Com certeza, você seria um membro notável desse grupo, se fosse, lógico, como nós, mercenários. Você vê que ele segura firmemente a mão que você colocou no ombro dele. Ele sorri. Fico feliz que pense dessa forma. Afinal de contas, é o que nos resta no último ano de vida, não é? Fazer o melhor possível para tornar os lugares melhores do que antes. Boa sorte para vocês e sua jornada. Quem sabe nossos caminhos não se encontrem mais uma vez? Estou torcendo para que futuramente possamos nos encontrar. Que o seu nome
ecoe por uma longa jornada. Porém, sua vida está perto do fim, como você mesmo disse. Mas acredito que foi uma boa vida. Eu também acho. Ah, garoto, eu descobri por um acaso. E ele joga na sua direção, Simba, o que parece ser um saquinho de provisões. E você vê o macaco, ele instantaneamente ele pega. E você vê ele abrindo pra mostrar pra você. Você vê esses outros pequenos biscoitinhos que você viu quando você acordou com o Barro alimentando. Ele sorri pra você e fala: eu acredito que sejam esses os favoritos dele. Obrigado, Barro. Não esqueça de visitar Dongur. Adeus. Adeus. E vocês então se retiram da tenda com outros auxiliares da tribo do Barron, meio que montando uma espécie de maca com alguns tecidos nos arredores para justamente cobrir o Aldrich do sol, né? Afinal de contas ele é um vampiro. Então, prontamente, eles vão carregando o corpo do Aldrich junto de vocês. E, conforme vocês vão prosseguindo, Simba, você então testemunha adiante a belíssima e magnífica cidade de Mirhamad do Sul. Em meio a esses tons púrpura do fim da tarde, você então é guiado para dentro dos grandes portões de pedra branca, testemunhando esse conjunto de edifícios esbranquiçados, essa estrada de cascalho, os mercadores começando a perder a voz aos pouquinhos, e então você entra junto com o Zuchi nesse estabelecimento muito bonito, com esses tapetes, essas tapeçarias muito exóticas. Você está na Selenita Dourada. Prontamente, Simba, você logo vê esse grandalhão com máscara de Donomante olhando na sua direção, percebendo a movimentação de mais pessoas ali. Mizuchi, você vê então a figura da atendente do Donomante se aproximando de vocês, a Adira. Ela olha pra vocês. Está tudo bem? Precisam de alguma ajuda? Precisamos encontrar nossos outros companheiros. Sim, estão ali na mesa. Ela olha um pouco acima do seu ombro, percebendo a presença desses outros homens com o corpo do Aldrich ali. Aqui não é exatamente um hospital, mas se ele já estiver recuperado, nós podemos fornecer um quarto. Acredito que ele ficar em uma cama em repouso já será o suficiente. Tudo bem, reservarei uma então, sem nenhum problema. Você vê instantaneamente, ela vira pra trás, ela grita: Samir, nós precisamos reservar um quarto imediatamente. Você vê logo atrás esse outro Donomante com o que parece ser uma armadura leve ali em meio a um balcão repleto de barris. Se vê ele instantaneamente confirmando com a cabeça. Ela então guia esses outros homens, levando então o Aldrich até o andar de cima desse estabelecimento, deixando vocês dispostos nesse grande salão. E não é muito difícil de ver, logo à direita de onde vocês estão ali, estão o Bastian, o Escher e o Dominic ali nessa grande mesa, jantando. Vejam quem acordou. Que boas notícias os ventos nos trazem, não é mesmo? É verdade. Eu dou uma acenadinha. Eu senti a falta do macaquinho mesmo. Bem-vindo de volta. Sente, Simba. Coma alguma coisa. Depois que o Bastian falou isso, eu sento lá no canto e fico olhando assim pra outra ponta, como se tivesse focado no nada ali. Quem senta na ponta paga a conta. Eu fico olhando pro Ash esperando. Dá as ordens aí, homem. Eu? Você que conhece mais aquele cara que tava aqui agora, Senhor Andorinha, né, que vocês chamam. Bom, ele passou pra gente dois trabalhos. Do investidor preocupado, um alquimista de pesticidas. Eu queria que a gente vá no investidor preocupado, né, o que a gente tinha conversado. Parece mais... Acho que até a gente se recuperar também, o garoto ali ainda se ferrou bastante e a gente tá com -1. Parece ser algo que não envolva tanto combate direto, né? Faz sentido. Eu acho que é mais investigação mesmo, pra ver o que tá acontecendo lá. Precisamos ir com certa cautela. É mais ou menos que horas, Vini? É mais ou menos umas 7 da noite. Caraca. Alô, por favor. Deixa eu rolar aqui. Agora tá assim, cara. Justo, tá certo. Lua crescente. Teste de percepção em mira e constituição. Obrigado. Por essa noite. Aí, ó. Tá bom, não vou usar, mas só pra saber mal qual que é. Justo. Nesse meio tempo... Poxa, eu não fiz nada nesse meio tempo, só ficou sentado aqui, né? Dá pra considerar essa tarde, desde que vocês chegaram até esse momento, que vocês estiveram planejando qual que seria a melhor missão, conversando e tal, chegando a uma conclusão, dividindo as riquezas, agora que vocês conseguem parar melhor, organizar os equipamentos.
e tal. Eu posso dar uma treinada? Tem um lugar pra mim dar uma treinadinha? Sim, sim. Eu quero comprar algumas coisas. Vocês então se retiram da longa mesa. Vocês haviam discutido seus planos. Para então se deparar com uma vasta cidade em meio às primeiras luzes noturnas de Mirhamad. E vocês então encontram um tempo, pelo menos um último tempo, para treinar, para comprar as últimas mercadorias antes das lojas se fecharem. E o que vocês gostariam de treinar então nesse meio tempo, antes da noite fechar, digamos assim? Meu é manual de batalha V1, até eu conseguir. O meu é atirador V1, né? O básico. O resto é só treinamento hostil. Eu não vou, que eu ainda tava injuriado. Eu vou comprar as coisas. Né? É sim, aproveitei. Eu vou treinar também, Lâmina Mestra V1. Eu vou ficar andando pelo. Eu imagino que tenha tipo uma rua, como se fosse a 15 daqui. E é tipo cheio de loja, essas coisas cheias de gente e tal. Eu vou andar por lá usando os sentidos de descendentes, porque eu tô aprendendo ela pra deixar abençoada. Uhum. Então eu queria usar ela pra também fazer play pra. Eu quero ver se eu encontro algum boato, alguma coisa qualquer, só tipo alguma informação útil. Você então, testando realmente na prática o seu sentido de descendente durante umas 4 horas de treinamento, explorando a cidade, sentindo os odores das melhores lojas, ouvindo as palavras ácidas ou importantes de outros mercadores, você então rola o teste de percepção 2d8, menor valor. Não passei. Você tenta ouvir algum boato, algum rumor dessa cidade aos poucos adormecendo, mas ao longo dessas horas, tudo que você realmente sente é o fluxo da cidade. Como eles conversam de maneira rotineira sobre os trabalhos, sobre a preocupação do norte estar se aproximando cada vez mais. Os nortenhos recentemente conquistaram uma cidade antes pertencente ao sul. Então, o que você sente de fato é esse clima de tensão entre os cidadãos e guardas a respeito a província do norte estar se expandindo cada vez mais. Mas nenhum rumor tão preciso assim que te dê alguma outra informação. Tranquilo. Aí depois disso eu só volto pra taverna. Vocês então encontram, seja um quarto coletivo ou quartos particulares, adormecem, tem um momento de descanso. E então, o dia seguinte, 13º dia de verão de 1062. Vocês logo acordam com esses sons vibrantes da cidade, mais uma vez retornando às suas vidas típicas de vendas e fluxos. Essa é uma capital, então é de se esperar que essa cidade seja bem barulhenta de fato logo de manhã. E vocês então se reúnem mais uma vez no grande salão da Serenita Dourada, 7 da manhã, para algum planejamento final, algum tipo de decisão que vocês fazem. Eu vou sentar pra comer meu, né? Eu só quero falar o que eu comprei aqui pra deixar registrado. Aham. Eu comprei uma mochila do cuteleiro, couro de arremessáveis, 3 poções e 10 facas de aço. Ok. Caralho. Bicho, vai. 10 faca, tá? Porra. O cara vai sair esfaqueando todo mundo, né? Eu me sento, chamo todo mundo pra discutir como que nós vamos chegar até o contrato. Deixa eu até colocar o mapa aqui pra vocês, porque justamente esse contrato, ele fornece um mapa do local, que seria essa mina de ouro supostamente abandonada, que o investidor descreveu pra vocês. Vocês têm que justamente descobrir o que está acontecendo, por que ela não tá funcionando mais. E segundo o mapa, se vocês observarem Mirhamad, a estrada, ela seria próxima, o caminho que ele aponta no mapa seria próximo da cidade de Kindasson, que é mais ao sul, só que em direção a esse conjunto de montanhas, essas montanhas de terracota que ofuscariam perfeitamente qualquer tipo de operação clandestina, incluindo essa mina de ouro, da qual o contratante, né, ele aponta exatamente no mapa. Então vocês sabem que teriam que se direcionar ao sul, em direção a essas montanhas, para investigar essa mina de ouro. Mais ou menos quantas horas de viagem, quantos dias, no caso? Cerca de 1 dia e meio de viagem. 1 dia e meio. A cavalo, né? Tipo, A pé, não, a pé mesmo. A pé? Então pé. a pé. Então, Vocês não teriam que descer tanto ao sul, assim, pra chegar. É como se fosse de Mirhamad, cerca de vocês caminham em direção a sudeste, digamos assim. Vocês chegariam por volta de 1 dia e meio já acessando essa região de montanhas. Vale ressaltar aqui que, como vocês estão no verão, o clima
na fronteira é justamente a febre escaldante, que é um efeito que pode interferir na sanidade de vocês caso a resistência física de vocês não aguente. Então, de fato, o cantil isolante, ele pode ser muito útil para fornecer uma constituição a mais aí para vocês durante a viagem. Eu quero ter comprado também um tabardo isolante e um creme cantil, velho. Perfeito. É uma... Pô, compra Já pra mim tinha, também, sim. né? Ah, tá. Acabou meu dinheiro já. Você acha que 10 facas são baratas? tá cheio. Ah, vou contratar um tabardo, pô, pelo amor de Deus. Tabardo é né? quarentão, velho. Ah, então eu tenho dinheiro. Ah, tá me mendigando à toa, cara. Pô, não tô me ligando, cara. É R$5 um cantinho. Tabardinho, tá A febre escaldante também causa em mim? Também é fudido em mim? Ah, sim, porque é um efeito de calor, né? Tabardo? Que tabardo? Vocês estão falando? Essa túnica dos itens auxiliares que você veste te dá mais um teste adicional de constituição em clima tórrido, que é esse calor. Quando você veste, ela não ocupa espaço de inventário. Joga por cima da roupa. Eu gostei. Isso aí. Comprar um também. O tabardo isolante, ele é muito parecido com aquela túnica de cavaleiro. Vocês veem quando o cara tá usando aquela armadura e vocês veem esse pedaço de pano colorido por cima, isso seria um tabardo. Beleza. Aí, Pra impedir que o calor entre diretamente no metal da armadura, tem essa corre a gente, proteção. né? É, exatamente. E com o cantil isolante também mais um teste de constituição em meio ao clima tórrido também pode auxiliar. Mas tem que anunciar que bebeu um. Isso aí. Uma Cada uso, né, tem 4 usos do cantil, então ao longo de 16 horas de viagem, que é mais ou menos um período que vocês vão gastando assim, vocês teriam essa vantagem aí. vamos indo então? Qual que vai ser a estratégia? A estratégia vai ser chegar e ver o que dá? Vamos na sorte, por enquanto. Vocês então juntam os seus suprimentos e equipamentos para enfrentar o calor temível do deserto e vocês então seguem viagem a pé. As suas primeiras viagens. Aí tava de noite, faz frio e todo mundo se fudendo. É triste, pesado. Os sons da cidade ficando cada vez mais longe de vocês. Apenas dunas e vastas montanhas esperam vocês. E é claro, uma missão de cunho incerto, afinal de contas. Essas várias perguntas começam a pregar as mentes de vocês. O que poderia estar aguardando vocês? Será que esses trabalhadores se rebelaram? Será que uma nova ordem surgiu ali no meio? O que pode ter acontecido com essas pessoas? Mas fato é que vocês, acreditando estar preparados, enfrentam o ar escaldante. E eu peço que vocês, nesse primeiro trecho de jornada, rolem então um teste de constituição para enfrentar a febre escaldante, contando, é claro, que vocês têm um tabardo e se vocês vão usar ou não o cantil isolante. Já usei. Ah, eu vou usar, Eu vou usar Já tudo, usei. velho. Eu usei tabardo. Tá no jogo, né, mano? Tá no jogo, Perfeito. tá no jogo, é pra usar, né, cara? Pô, passei, mano. Isso eu não passaria, mas- né? Se não tivesse 3D8, sem brincadeira. Nossa! Nossa. Ai. Meu amigo. O cara é acostumado com o sol, o cara tá acostumado com o sol, mano. É o pai do outro, meu parça. Meu. Não gosto do sol. Mizuchi e Dominic. Vocês notam que os companheiros de vocês, seguindo adiante, conseguem resistir mais a esse forno natural que são as areias do deserto. Mas vocês, acostumados com um clima mais ameno, seja Dominic por Dragor não ter esse sol tão intenso e por Dongwu também ter esse ar mais úmido, aqui vocês são muito punidos. Vocês estão sofrendo com febre escaldante. Basicamente, quais são os efeitos? Habilidades vão custar o dobro de sanidade. Vocês não conseguem utilizar mais de uma habilidade por turno, o que na prática agora não interfere muito porque vocês só têm uma ação principal, né? Vocês recebem 15 de dano bruto em seus pontos de sanidade abruptamente ao longo da viagem. Então, essas 4 horas vocês recebem 15 de dano de sanidade. E o 15 de dano bruto de sanidade. Puta que pariu! Fiquei com Quase 3. foi de base. E vocês perdem menos 1 de sanidade permanente. Nossa. Ou seja, vocês sofrendo com a febre escaldante, vocês começam... Dominic, por um momento, você vê ao longo das dunas como se fossem
cavaleiros migrando para algum lugar e subitamente eles somem como se fossem bonecos de areia sendo desmaterializados do deserto. Você escuta vozes como se fossem de correntes e aqueles sons de couro sendo tensionado, relembrando os momentos de interrogatório que você passou. Tudo isso em meio ao ar escaldante do deserto. Ao passo que você, Mizuchi, escuta os longínquos sons de seus outros companheiros de batalha há muito tempo de Dongwu, relembrando o seu treinamento, os sons firmes e metálicos de espada de treinamento, mas quando você se pega observando os arredores, é apenas o som da sua mente brincando com você. E vocês, ao longo dessas 4 horas, sofrem esse efeito punitivo de sanidade. Caralho, mano. Encarrega eu aí. Encarrega eu que eu tô passando mal aqui, rapaziada. Vocês, então, Pega a maca. nesse primeiro terço de Baixou jornada... pressão. Então, nesse primeiro terço de jornada, caminham sofrendo com esse sol intenso adiante. Mais uma vez, eu peço que vocês, nesse segundo terço de jornada, Meu Deus, cara. rolem um teste de constituição De com novo, não, calma. os devidos benefícios de vocês aí. Deus. Cara, nem vou adiantar eu tomar Eu não- poção, eu porque... Eu não passei dessa vez aí. Pra morrer, morreu. Ai, 8. Gritei, eu recupero tudo que eu tinha perdido, né? Pega esse 7. Dessa vez, Simba, você nota que após essas longas 8 horas de viagem a pé, por um momento você tem um resgate do que você viu no seu na sua última visão, no seu último sonho. Você vê essas dunas escaldantes com esse ar estranhamente vibratório, digamos assim. Você vê ao longe grupos de pessoas que começam a subitamente cair, uma por uma, e quando você esfrega os olhos para testemunhar se aquilo que você está enxergando é de fato verdade, você vê apenas uma duna solitária no deserto. Mas por um momento, aquela visão que você teve foi muito real. Você então recebe 15 de dano bruto de sanidade e você perde -1 de pontos de sanidade permanente com você. Não consta como uma espécie de sequela ou acúmulo. É só um efeito que você recebe permanente com você. E, mais uma vez, esse sol que parece apenas observar o sofrimento de vocês ao longo dessas horas. Vocês caminham de maneira sofrida. Aos poucos, então, o calor escaldante vai reduzindo, de forma que a noite, então, recepciona vocês agora com o efeito reverso de frio, mas o suficiente para que vocês tenham tempo. Eu peço que quem esteja guiando essa viagem role um teste de percepção. Ok, quem está guiando aqui, Asher, ok. Você então encontra um local seguro para vocês passarem a noite. Vocês então se deparam com esse conjunto de pequenas elevações em meio a esse chão agora de areia mais firme. Não é mais aquela areia fofa, é um terreno mais sólido, das quais pequenos matos, pequenas plantas sobrevivem em meio a esse ambiente hostil. Vocês podem escolher não só aonde vocês desejam montar acampamento, mas também onde colocar a fogueira de vocês para se proteger do frio. Asher, acho que a gente podia fazer nessa direção. Eu aponto aqui pra baixo. Parece que tem algumas paredes ali e acho que a fogueira ia refletir o calor, pelo menos a gente não ia passar frio. Perfeito. É uma elevação um pouquinho maior, né? Tipo, como se fosse uma parede, realmente. Isso, uma parede de uns 5, 6 metros de pura rocha estriada, de fato permitindo uma vasta proteção solar e também dos ventos que podem surgir ao longo do deserto. A gente não fica tão aberto também. Beleza. Após esse longo dia de viagem, tem algumas últimas horas para treinamento, caso vocês queiram. Né? E depois desse momento de treinamento, vocês então conseguem utilizar o descanso longo. Eu vou pegar o meu saco de suprimentos ali e vou fazer um espetinho com isso que eu tenho. Ok. Fazer pra todo mundo, tá? Eu quero tentar fazer uma nó de batalha V1. Eu quero treinar também manual de V1. Qual que é a louca? Nossa, hoje eu tô viciado nesse negócio já, velho. Vamos lá aqui. Deu, eita. Tô viciado já, velho. Dessa vez é lua nova. É teste de furtividade e destreza que você ganha durante essa noite específica. Eu vou treinar ali então, meu.
Minha percepção em mira ali. Acertou um escorpião com a flecha lá, ó. Já come ele, já, velho. Ele come... Virou escorpião rei. Você tentando treinar de fato, pode-se dizer que você pode. Não é muito difícil de encontrar um desses escorpiões, mais ou menos do tamanho de uma mão, sabe? Aqueles bichos que eles não são venenosos porque o tamanho deles já serve pra sobreviver nessa ocasião. Ai, que delícia, né, cara? É salgadinho, pô. Crocante. Espremeu o veneno aqui. Não tem. Vou treinar também. Enquanto eu tava treinando com o Simba, enquanto ele tentava me atacar, eu preciso fazer testes de constituição, então eu ficava tentando. Fiquei só desviando e fazendo assim pra cansar, né? Acho que conta como teste de constituição. Se tirar 8, dá uma na minha cabeça e faz a do Minster. No mesmo lugar que acharam um escorpião, eu quero ver se eu encontro outro escorpião. Ok. Vai matar a família inteira do coitado. É um péssimo dia pra ele sair da toca. Você vai treinar o que? Manual do sobrevivente? Não, eu quero tentar encontrar uma forma de vida que não seja meus companheiros pra usar alguma habilidade nela. Nossa. Vale ressaltar que você não precisa de ter alvos próximos pra isso. Você pode simplesmente executar durante umas 4 horas de treinamento, que é um treinamento intenso, né? Você não precisa necessariamente ter um alvo próximo, tá? Mas eu não teria que ter um alvo pra cegueira cósmica? Não, você pode treinar só pra executar, digamos assim. Para treinamento, considera-se o entendimento sobre a invocação dessa habilidade. Você não precisa ter um alvo próximo. Eu quero ver o bicho sofrer. Parabéns. Ó, eu falo agora, parabéns, William, por você deixou um velho zoado na mesa passada. Parabéns. Eu quero ver o bicho sofrer, mano. Necessidade, tá? Eles, tá ligado? Se contorcer. Quanto de sanidade é a cegueira cósmica? É menos 8 de sanidade bruta pelo fato de você estar treinando. Puta que pariu, esquece, vou morrer se eu fizer. Agora que eu percebi. Falei, caralho, não dá não, vou fazer não. Procurando uma pobre alma pra testar, pra fazer uma pobre cobaia pra testar sua habilidade, você sente a sua energia mental, ela não está tão disponível no momento para tal treinamento. Você então Esse sol desgraçado. opta para o método mais seguro. Você chegou a completar você fez a área corrompida, né? Você chegou a concluir a área corrompida pra poder partir pra cegueira cósmica, né? Isso, eu fiz essa, daí eu fui pro nível 2. E você já tinha comprado a cegueira cósmica pra isso? Essa eu comprei agora quando eu recebi. Perfeito. As horas passam, não tem nenhum movimento que te chame atenção. Por sorte, você nota então que é um local seguro que vocês encontraram. As horas vão passando, é claro, as vigílias vão se estabelecendo, vocês vão trocando de turno para observação, mas vocês logo observam que é um local extremamente seguro. Nenhuma patrulha vem querer observar vocês, nenhum tipo de animal, nenhum animal faminto tenta a sorte com vocês, e vocês então podem rolar um descanso longo, que é de mais de 6 horas, que vocês recuperam vida e sanidade com base nessa rolagem para o próximo dia. Após as recuperações físicas e mentais de vocês então se recolhem mais uma vez para uma última parcela da viagem de vocês em direção a essa mina de ouro. Vocês então recuperam seus equipamentos, prosseguem adiante meio a essa estrada, vocês meio que acabam tendo que se desvirtuar dela, pois não é para o sul que vocês estão indo. E eu peço um último teste de constituição de vocês antes de chegar ao destino final. Nossa, eu passei no limite, foi por causa do meu ponto que eu vai se ganhei fuder, mais, hein? porra! Eu não passei. Por um. Vamos ver se eu vou passar. 3D8, né, cara? Que bosta. 3D8, né, cara? É foda. Esse calor punitivo dá um ódio interno de fato, pelo fato de que não basta os perigos da missão aguardarem vocês contam com o próprio clima hostil desse deserto contra vocês. Uma adversidade que, infelizmente, acabou custando para alguns de vocês. Simba e Dominic, vocês, ao longo desse percurso, recebem menos 15 de sanidade bruta. Eu vou ter sequela. Você caiu? Não, eu não caio, né? Porque eu sou, né, fudidão, mas eu vou ter sequela. Eu fui de dano. Ele zerou a sanidade. Entendi. Ok. Certo. Você sabe fudidão que do grupo? a sua energia mental, por um momento você se vê como se tudo tivesse de noite nos arredores. Por um momento as vozes ficam intensas, não mais de você assoviando, mas você escuta as vozes do abismo clamando pela sua presença em alguma dimensão descritível, em algum lugar.
Mas você sabe que não é momento pra isso. Mas você sabe que no futuro essa sanidade mental será reivindicada. Por agora, você não tem nenhuma sequela. Mas vale ressaltar que você ainda também tem uma chance, afinal de contas, para a vida e sanidade você ainda tem uma chance de não pegar essa efeito, né? Você é imune a acúmulos, mas aos efeitos não, né? Isso. Perfeito. Então, Roubado, velho. vocês seguem adiante. Então, vocês testemunham, mais ou menos no início da tarde, às 13 horas, vocês começam a perceber a chegada desses biomas exóticos, que são essas montanhas coloridas, daqueles tipos que vocês veem as camadas, como se no topo da montanha fosse esse tom alaranjado, você desce mais um pouco a visão e vê uma camada amarela, depois rosa, depois lilás, e vocês conseguem ver uma espécie de subida flanqueada por essas paredes enormes, indicando o que parece ser essa como se fossem umas termópilas, né? Essas paredes que denotam um caminho, uma espécie de subida. E dali vocês conseguem deduzir que seja o caminho que vocês precisam averiguar, o caminho da mina. E pelo fato dessas paredes montanhosas poderem criar uma espécie de abrigo temporário a vocês podem escolher formar de fato esse abrigo para algum tipo de descanso ou para investigar de noite, né? Ou investigar durante a luz do dia. Vocês sabem que de dia vocês vão ter uma visão mais privilegiada das coisas, né? Vocês vão conseguir enxergar ameaças possíveis se aproximando, mas é claro, vocês perderiam o tempo necessário para recuperar a sanidade perdida ao longo da viagem. E é claro, a viagem durante a noite permite vocês ficarem furtivos com certos tipos de benefício, né? Mas e é claro, também fornecendo o descanso, né, para a noite. Mas é claro, vocês também são suscetíveis a ataque surpresa de alguma coisa, e a visão de vocês ficaria um pouquinho mais limitada do que o comum. Então, aqui vocês encontram, próximos dessa elevação, né, flanqueada por essas paredes de montanha, um lugar para fazer um abrigo, e vocês podem escolher descansar até a noite ou investigar durante o dia essa mina abandonada. Querem descansar? Tô precisando, né? O pessoal parece precisar mesmo. Acho que é necessário. Só que é aquilo, de noite a visão é limitada. Contamos com a habilidade de vocês, caso a gente vá à noite. A gente pode ficar observando de longe ali também. É só o caminho pra mina, né, até agora, né? Isso, você vê apenas essa elevação que vai formando uma espécie de estrada natural que não revela nada a não ser esse caminho, digamos assim. Digamos que vocês teriam que entrar mais a fundo para poder visualizar qualquer tipo de estrutura ou sistema ali dentro. Bom, pelo menos a gente vê se alguém entra, né? Se a gente passa no caminho. Mas eu acho que a gente deve descansar mesmo. Nem, acho que é pela equipe toda. Que horas são? Mais ou menos umas 13 horas, 1 da tarde, por aí. Precisamos ir também muito noite adentro. Pode ser no início da noite. Sim, também. Quando o sol estiver quase se pondo por completo, a gente ainda vai ter visão das coisas. A gente pode começar por aí. Então é bom descansar então até lá. Mais 7, mais ou menos. Então, encontram um ponto seguro próximo desse caminho. E vocês então realizam Vocês podem escolher se é um descanso rápido ou um descanso longo, né? Que seria de 6 horas. Bom, como é 1 da tarde, daria pra fazer um descanso longo sem nenhum tipo de problema. Então, com o descanso longo, vocês podem realizar mais uma rolagem pra recuperar vida e sanidade. Tá foda os dados, hein? Já tô com 4 de É sanidade só de novo. o dado de punição, velho. Esse aí é poderoso, esse funciona bem. Eu não vou lá, que eu não. Dado de dano que você vai tomar, esse vai vir bastante, viu? Cheio. Enche os beijos esse daqui. Bem Não cheio. vou lá, 36, mas. O Azar acompanha esse grupo. As horas vão passando, tentando escutar algum tipo de barulho, até mesmo, ou até vocês podem, prontamente, eu imagino que vocês até possam ter feito isso, de observar até mesmo o caminho para ver se alguém sai daquele lugar, ou se alguém entra, algum tipo de carruagem com algum tipo de suprimento entra, para ver se existe algum tipo de fluxo, né? Mas nenhuma pessoa sai, nenhuma pessoa entra, não há nenhum tipo de acesso ou fluxo de pessoas por essa entrada que vocês veem. Então presumimos que Parece que tá abandonada mesmo. abandonaram Pois o local mesmo. Então, é difícil saber se talvez tenha algum tipo de horário combinado de fluxo, talvez realmente vocês estejam no momento em que não há
devido à segurança das coisas, nenhum fluxo, mas o que vocês conseguem observar é que não tem nenhuma movimentação. E chega mais ou menos a umas 7 horas da noite, qual o horário que vocês disseram que... Mais ou menos esse ser horário isso. aí. Ok, em que ainda é possível enxergar, né, sem ter que recorrer a algum meio de iluminação para conseguir enxergar as coisas, né. Vocês então começam a adentrar com muito cuidado essa passagem e sendo flanqueados por essas paredes de arenito com essas camadas exóticas de colorações, vocês então testemunham essa entrada se expandindo cada vez mais e mais na direita e na esquerda, e vocês então testemunham o seguinte: